Bendiga minha alma, o Senhor, tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome, é Ele. E sara toda dor. Bendiga minha alma ao Senhor e se recorde de todos os seus benefícios, pois é Ele a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios seus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta seu eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoa-lhe um espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Vamos mais uma vez?
coração. Renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notar os seus caminhos desde a criação. E aos que o temem manifesta seu eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Entoa-lhe um espontâneo louvor que nasce. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Vamos mais uma vez. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Entoa-lhe um espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Paciente e misericordioso, eu encontrei um amor que não tem fim. Tão paciente e misericordioso, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Oh, 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 eu encontrei um amor que
verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória. E os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti, os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Nós olhamos para ti. Nessa manhã nós olhamos para ti, Jesus. Nessa manhã nós só queremos olhar para ti, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Os nossos olhos estão fixos em ti nessa manhã, Jesus. Não existe outro motivo para estarmos nesse lugar, Jesus. Não existe outro motivo para estarmos cantando, para estarmos alegres, Senhor, para que nosso rosto esteja completamente satisfeito na tua presença, Senhor. Queremos manter os nossos olhos fixos em ti nessa manhã. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Erga suas mãos nessa hora e faça essa declaração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor. Amor presente é o seu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua
Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Cante isso. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti, olharei para ti. Nós olhamos para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Vamos cantar juntos. Tudo pode. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Aleluia. Uma salva de palmas para Ele. É para Ele, irmão, para Ele. Quantas pessoas querem ser edificadas aqui nesta manhã? Amém? Então vamos orar para que o Senhor use mais uma vez o servo do Senhor. Ele está conosco, também estará conosco hoje à noite, ok? Então, se você conhece mais pessoas, convide para estar aqui à noite também. Amém? Vamos orar? Senhor, neste momento, ó Pai, nós queremos colocar a vida do teu servo diante da tua doce presença. Que o poder, a glória, a magnitude do teu Santo Espírito possa inundar vidas aqui presentes, ao utilizar e usar a vida do teu servo nessa noite. E que não seja ele a falar, mas somente o teu Santo Espírito a direcionar as suas palavras nessa manhã, ó Pai. Portanto, capacite de uma forma excelente, ó Pai, a vida do pastor Anderson, e que as palavras proferidas possam vir de encontro com as nossas necessidades. Fica conosco, fica com ele e todos os nossos familiares. A nossa oração de gratidão por tudo, em nome de Jesus, para a glória e a honra do teu nome. Amém. A graça e a paz, queridos, amém? Que alegria estar com vocês essa manhã. Pode se assentar, fique à vontade. É uma honra poder estar ministrando ao coração de vocês. Quero poder contribuir para o crescimento da sua família, do seu casamento, em todas as áreas, em nome de Jesus, amém? Estou acompanhado da mulher mais linda do meu mundo, minha esposa, pastora Liliane. Juntos estamos ali em Cianorte. Para quem não nos conhecia, nós estamos pastoreando a terceira IPR de Cianorte. Nós temos 2 filhos, Samuel e Guilherme. Hoje o Guilherme está fazendo 9 aninhos de idade. Ontem já levamos eles para tomar um café na padaria, né? Do jeito que ele gosta, depois levar no pesqueiro. E agora ele está lá numa fazenda tirando leite. No dia do aniversário dele, ele queria tirar leite da vaca. Então, vai meu filho, vai. Amém? Que honra poder estar com vocês. E eu acredito que hoje nós iremos ser edificados na nossa casa, na nossa família e no casamento. Quem crê nisso? Amém? Então abra o seu coração, né? Fica bem juntinho aí do seu cônjuge, bem aperta mais, está longe ainda, está longe, isso, aperta mais, porque na hora que você beliscar ele, ninguém vai ver, tá? Isso, e na hora que você sentir aquele apertão, não faça nenhuma reação, para não escandalizar, hein? Dá aquele sorrisinho, finge que está tudo normal e continua. Se você puder também, né, eu sei que talvez alguns não
trouxeram algo para anotar, coloca o seu celular no modo avião para ninguém te ligar nesse momento, mas vai lá no bloco de notas do seu celular e anote. Eu acredito que vai ser muito bom você anotar isso, não para você tacar na cara de ninguém depois, né? Principalmente não é para jogar na cara do cônjuge, mas com certeza Deus vai usar você para abençoar outros casais. Deus vai abençoar você, vai usar você para poder ensinar isso que você vai aprender hoje para outros casais. Amém? Glória a Deus. Então hoje, cadê o Anderson? O Anderson está por aí? Eu mandei no seu celular, se você quiser mandar lá para o telão, eu mandei uma foto aí. Vou passar para vocês hoje um sermão que vai fugir um pouco do sermão presbiteriano. Geralmente a gente faz com 3 divisões. Hoje eu vou fazer com 10 divisões. Amém? Porque o pastor falou que a gente pode ir até as 3 horas da tarde, que vocês estão todos de jejum, né? Ninguém vai almoçar hoje, brincadeira. Mas eu acredito que vai ficar bom para a gente. É uma foto que eu acredito que essa foto vai resumir toda a nossa mensagem aqui. E eu creio que vai somar muito, né, com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Talvez para alguns aquilo que eu vou falar aqui já tenha ciência, já tenha noção, para outros seja novidades, mas independente se você já conhece uma parte ou tudo, né, que você seja edificado, mas use isso para abençoar outras pessoas. Eu costumo dizer que tudo aquilo que você aprendeu e ensina para outras pessoas, você cresce. Tudo aquilo que você aprendeu e não ensina ninguém, você acaba, né, ocupando a terra inutilmente, acaba tendo muito conhecimento, fica obeso espiritual, obeso de conhecimento, porque não ensina ninguém. Você precisa transbordar o que Deus tem derramado sobre a tua vida, né? Tudo aquilo que Deus coloca em nós, tudo aquilo que Deus deposita em nós, né? Você precisa abençoar outras pessoas, amém? Então que assim seja com esse conhecimento, né, de hoje, em nome de Jesus. Eu quero falar para vocês os papéis do homem e da mulher dentro de um casamento, mas não tem como falar do casamento se a gente não entender o que é família. Então nós precisamos compreender o que é família, o que é essa instituição que Deus fez, né? Eu sei que muitos casais, eles acreditam família. Quer ver aqui, ó, deixa eu fazer um teste. Quais casais que estão aqui que não têm filhos ainda? Levanta a mão. Glória a Deus. Tá, mas vai ter, né? Em nome de Jesus, serão frutíferos nessa terra, amém? Escute isso, alguns casais acreditam que a família só começa a partir dos filhos, e isso é um engano, porque a família começa a partir do casamento. Casou, formou uma família. Os filhos são frutos, são consequências do relacionamento do casal. Então, por exemplo, eu posso dizer que o Samuel e o Guilherme, nossos filhos, são frutos do meu relacionamento com a Liliane. Eles são consequências do nosso relacionamento. Assim bem como os frutos do meu relacionamento com Deus são os filhos espirituais que nós estamos gerando. Dá para entender? Então, Deus, Ele cria a instituição família, não a partir dos filhos, mas a partir do casal, amém? Quando Deus fala assim, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então quando Deus, Ele institui o homem, quando Ele cria o homem, Ele cria a partir de um modelo já existente no céu, amém? Tem dificuldade de entender isso? Não, né? Por exemplo, qual é o padrão da terra? O padrão da terra não é aquilo que nós vemos. O padrão na terra, da terra, é aquilo que Deus criou. Então o que norteia as nossas vidas é o padrão do céu. O céu tem um padrão. Quem entende, diga amém. O céu tem um padrão. E só que muitas vezes nós queremos imprimir no céu o padrão da terra, e isso é um engano. Nós precisamos imprimir na terra o padrão do céu. Então existe um padrão no céu. Por exemplo, quando se fala de família, nós temos a tendência de dizer assim, família, né, pai, mãe e filhos. E aí nós falamos assim, mas cadê isso no céu?
A gente vê a figura de Deus Pai, nós vemos o Filho. Será que o Espírito Santo é a mãe? Nós temos a tendência de querer imprimir em Deus o que nós vemos na terra. E quando Deus cria, Ele cria segundo o padrão dos céus. Então é lógico que nós vemos características na família que nós encontramos na família de Deus. Por exemplo, nós vemos característica que o homem, o sacerdote, tem que carregar. Isso, essa imagem aí. Que o sacerdote tem que carregar, que nós encontramos em Deus. Nós encontramos característica que a mulher carrega, que nós encontramos no Espírito Santo. E encontramos características que os filhos deveriam carregar, que Jesus deixou muito bem estabelecido. Para vocês não desfocar, eu vou ler aqui com vocês, porque vocês estão ali curiosos. O que é isso, pastor? Nós vamos falar sobre esses 10 tópicos, os papéis do homem e da mulher. Então, nós vamos encontrar ali, nos papéis do homem, proteção, provisão, limites, identidade e destino. Nos papéis da mulher, nutrição, inspiração, relacionamento, organização e consolo. Essa aqui é uma foto que eu tirei da minha parede lá no gabinete pastoral. Quem já foi lá já percebeu que eu tenho um mapa mental, tamanho do mundo, ou melhor, tamanho da minha parede. E tudo que eu tenho ministrado ao longo dos últimos 6 anos lá em nossa igreja, eu sempre vou colocando tópicos na nossa parede, e isso facilita demais, não só a minha visualização, mas também toda vez que eu vou fazer um aconselhamento, principalmente de casal, eu chego eles um pouquinho mais perto dessa parte aí, para ficar muito mais fácil, né, o aconselhamento, e eles também entender o que está faltando neles. Então, eu diria para vocês assim, com muito amor e carinho, que nós vamos fazer mais ou menos aqui, tipo um aconselhamento de casal, pode ser? E aí, se caso eu estiver falando alguma coisa, que tocar em uma particularidade sua, não se sinta ofendido, é mera coincidência, ou é mera cristocidência, tá bom? Então, se caso acontecer aqui, eu estou citando alguma coisa, o pastor está contando a minha história, não, fique em paz, né? Os casais, né, acontece quase a mesma coisa em quase todos os casais, né? Só muda o endereço, muda um pouquinho as pessoas, mas o padrão, né, geralmente é o mesmo, tá bom? Então, o que eu vou passar com vocês? Não um padrão que o homem estabeleceu, porque o homem na terra deturpou muitos padrões daquilo que Deus deixou claro na sua palavra, amém? Então nós vamos apontar para o padrão do céu, o padrão celestial, o padrão que é divino, amém? Então tá, pode tirar a imagem um pouquinho, depois a gente vai retornar para ela. Olha só, falando desse padrão, nós precisamos compreender que Deus Pai, Ele chama para si, né, o referencial que o pai, que o homem precisa ter na terra. Até esses tempos atrás eu estava falando com uma pessoa, e eu falei assim para ele assim: se Deus é pai, Ele quer que você seja o quê? Aí ele respondeu: filho. Eu falei: sim, Deus te acolheu como filho, através de Cristo Jesus. Mas se Deus é pai, o referencial dele é pai, você é filho, mas Ele quer te tornar o quê? Pai. Um pai forma novos pais. Só que o que está acontecendo no padrão da terra? O homem pai, quando gera filhos, ele está tão carente na sua essência, que ele não imprime no filho características de pai. Ele quer que aquele filho, ou inconscientemente, ele torna aquele filho um filho a vida toda. Por exemplo, se você perceber, a minha esposa está aqui, ela vai comprovar isso. Quando você percebe, vê eu conversando com os meus filhos, eu começo a falar para eles de como eles vão criar os filhos deles. Eles são tudo pequenininhos. E eu falo assim: filhos, eu quero ter muitos netos. E eles ficam assim, com aqueles olhinhos brilhando. Filhos, o que o papai está ensinando aqui para vocês, vocês vão ensinar isso para os filhos de vocês. Olha, o papai está corrigindo vocês nessa área, porque eu preciso que você também corrija o seu filho nessa área. E é interessante e assustador para algumas pessoas ver eu falando com os meus filhos sobre os meus netos. Por quê? Um pai, ele precisa imprimir no filho a característica de pai. Eu preciso treinar meus filhos para amadurecerem
Quer ver uma palavra que quase não é utilizada hoje? E é uma palavra do céu, é uma palavra que é um padrão do céu. E a palavra é emancipação. Diga comigo. Emancipação. Emancipação. Hoje, as pessoas têm medo da emancipação. Por isso, filhos de 30, 40, 50 anos de idade, mas ainda morando com a mamãe. Porque tem medo da emancipação. E é uma via de mão dupla. O filho tem medo de se emancipar e o pai e a mãe também não, mas ele é muito novo. É novo demais. Deixa ele aqui em casa mais um pouco. E não emancipa, não corta o cordão umbilical. E a falta da emancipação cria meninos de 40, 50 anos de idade com a mentalidade infantilizada. Cria meninas que avançam na idade, mas não na maturidade. Emancipação. Isso acontece só com os filhos? Não. Isso tem que acontecer também dentro do casamento. Quando eu casei com a minha esposa, ela já tinha carta de motorista, por exemplo. E para nós isso era tão normal, ela pegar o carro, correr, fazer as correrias dela, eu pego a moto ou o carro e vou fazer minhas correrias, tranquilo. Até que nós fomos atender um casal, onde nós escutamos o absurdo do marido falando, não, ela não pode tirar a carta. E a questão não era dinheiro. Mas por que ela não pode? Não, porque eu tenho que levar ela para tudo quanto é lugar. Eu tenho. Até eu falei, é romântico, você vai lá, abre a porta. Até que nós entendemos que a raiz não era o romantismo. A raiz era criar na mulher dele uma dependência crônica. E não emancipar essa mulher. Até que um dia esse homem passa mal e alguém precisa levar ele no hospital. E tem carro na garagem, está abastecido, mas a mulher não sabe dirigir. Quem está entendendo? Uma das frases mais libertadoras no nosso casamento é quando a minha esposa fala, eu amo mais a Deus do que a você. Emancipação. Quem está entendendo isso? Quando eu falo, eu preciso amar mais a Deus do que a minha esposa. Isso é amar o cônjuge, mas está resolvido na sua identidade. Amém? Só estamos ainda iniciando um pequeno panorama do que vem por aí. Amém? Então olha só, quando se trata de família, nós precisamos olhar para o padrão do céu. Existe um padrão do céu. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem a essa imagem, a essa semelhança do padrão do céu. E é para esse padrão que nós temos que olhar quando nós vamos criar um raio-x do nosso casamento, um raio-x da nossa família, um raio-x daquilo que somos, daquilo que fazemos e para onde estamos indo. O padrão é o céu. Então, com muito amor e carinho, olha para o teu cônjuge e fala assim para ele e para ela, o padrão é o céu. E é para esse padrão que nós precisamos olhar, é para esse padrão. O apóstolo Pedro, ele fala na sua carta, que nós somos peregrinos nessa terra, forasteiros, mas adicionados, agregados à família de Deus. Então o que eu compreendo com isso? Deus já tinha uma família antes de gerar a nós. A família de Deus estava perfeita, não estava faltante, não estava faltando nada, não estava quebrado em nada. A família de Deus já era perfeita, já tinha uma sincronia. É uma família, trindade, com funções específicas. Quem está entendendo? Uma só família. Nós falamos Deus, mas nele nós encontramos a trindade, com pessoas com funções distintas, mas sendo um só. Na sua casa é uma só família, mas o pai tem os papéis dele, a mãe tem os papéis dela, e os filhos terão ou têm os papéis deles.
Quando o pai, o homem, o sacerdote não sabe os seus papéis, quando a mulher, que era para ser sábia, não sabe os seus papéis, os filhos, muito menos. Os filhos só vão cumprir os seus papéis se tiver ordem, decência, organização nos papéis do homem e da mulher. Então quando nascer os filhos eu vou cumprir os meus papéis. Não. Você já tem que cumprir esses papéis quando casam. É dentro do casamento. Lembrem, os filhos são apenas consequências daquilo que você está imprimindo no seu cônjuge. Aí vem aquelas famosas frases: quando os filhos nascer, vocês vão ver, vocês vão parar de fazer isso, vocês não vão poder fazer aquilo, né? Eu lembro que eu e minha esposa, nós sempre viajamos muito. Nós viajamos 26 vezes antes dos nossos filhos nascerem. E as pessoas da igreja falavam assim: quando os meninos nascer, vocês vão ver, vocês vão parar de viajar. E nós respondia: eles que vieram depois, que se adaptem à nossa realidade. Oxe. Samuel nasceu com 20 dias, viajamos. O Guilherme nasceu com 3 meses, já fomos para a missão no Acre. Sabe por quê? Eles chegaram depois, nós já tínhamos um ritmo, nós já tínhamos uma cultura. Mas quando um casal não sabe a sua estrutura, os seus papéis, os filhos nascem, roubam a cena, roubam a família, roubam a intimidade do casal, roubam os papéis do pai e da mãe, rouba toda a estrutura familiar. A culpa é da criança? Não. É igual esses dias, o pai estava falando para mim assim: pastor, meu filho só dorme se eu... Como que era o movimento lá? Era para cima e para baixo, né? Meu filho só dorme se eu fizer assim. Pastor, as pernas, pastor. Eu falei: tem alguma coisa errada. Pastor, essa criança nasceu com defeito de fabricação. Eu falei: não. Você acostumou ela assim. As crianças são neuroplásticas, automaticamente moldáveis. Assim como o nosso cérebro. Tudo que você acostuma, isso vira um hábito, uma realidade. Mas se eu não fizer, ela vai chorar. Deixa chorar até ela aprender. Não é? Quem está entendendo? Só que tem pai e mãe que cresceu na estatura, mas continua uma criança chorando por dentro, não suportando o choro de ninguém. Irmãos, como pastor de uma igreja local, eu atendo muitos mimizentos, ou muitas crianças que ainda não amadureceram, que já estão casados, já construíram famílias. E essas crianças, quando chegam no gabinete pastoral, quer fazer o quê? Emocionalmente falando, chorar. Pastor, ninguém me compreende. Aí eu já falo: engole esse choro. Comigo não vai colar esse negócio. Por quê? Porque se acostumou a vida toda a ficar chorando e esperar alguém resolver o seu problema. Não é assim que a criança faz? Ela cai no chão, se esperneia, querendo um brinquedo. Aí o pai e a mãe todo carente, o que faz? Vamos dar esse brinquedo para a criança. Aí a criança: então quer dizer que se eu chorar, se eu espernear, o brinquedo vem, a bolachinha vem, o carinho vem, o colo vem. É só chorar que o meu problema vai ser resolvido? A criança fala: deixa comigo. A criança é muito esperta, gente. E aí o pai e a mãe acham que está fazendo o certo, acha que está agradando, e a criança está passando o rodo no pai e na mãe. Lá em casa, eu tenho ensinado os meninos a argumentarem. Papai, eu quero tal coisa. Por quê, meu filho? Não, por causa disso. Mas por quê, filho? Mas por causa disso, daquilo. Mas por quê, meu filho? Papai, você não quer me dar? Eu falei: não, filho, prova para o papai que você precisa disso e que isso é uma necessidade real. Os meninos pequenos, eles têm que, criar cognições neurais, caminhos neurais, tecer argumentos, porque a vida não é feita de choro. Chorar não resolve problemas. Quem está entendendo? Chorar não resolve problema. Então agora, com muito amor e carinho, pega na mão do cônjuge que está do seu lado. Fala para ele assim: chorar, meu filho, não vai resolver problema. Não vai.
Deixa eu dar um spoiler aqui para vocês. A gente vai entrar nos papéis ainda, mas escute só. Você sabia que existe um cabo de guerra dentro do casamento? O cabo de guerra ele começa assim, com gestos, depois aumenta o tom de voz, depois parte para o sensacionalismo, do choro. Vamos lá. O que é o gesto? Eu quero que você faça tal coisa. Não resolveu. Aí aumenta o tom de voz. Você tem que fazer tal coisa. Não resolveu. Aí parte para o choro. Eu quero tanto que você faz tal coisa. É os estágios da manipulação dentro de um casamento. Vai resolver a manipulação? Inicialmente até resolve, porque é assustador. O problema é que quando passa 5, 10, 15, 20, 30 anos de casados, e o casal acostuma um com a manipulação do outro, e começam a ser viciados na manipulação. Até esses dias atrás, quando eu ia procurar minha esposa, querendo qualquer coisa mesmo. E eu falava assim, amor, você tem que me ajudar. Ela falava assim para mim, vai suprir ou curar as suas carências na cruz. Eu não vou curar as suas carências, eu não vou suprir as suas carências. Eu olhava para ela e falava, meu Deus do céu, que mulher resolvida é essa? Então, algumas coisas que nós vamos falar aqui, vocês vão perceber que não foi nos livros que eu aprendi, foi na prática, lá em casa. Então, nós vamos entrar aqui, nesses papéis. Então, se você estiver anotando no seu bloco de notas, vamos lá. Eu acredito que nós vamos correr com o tempo aqui e vai dar certo, tá bom? Eu quero fazer uma leitura do Salmo 127 com vocês, antes. Só para a gente compreender. Um padrão de família. Salmo 127, versículo 1 em diante, está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os... Diga comigo, herança. Herança é o quê? Consequência. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, e não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à sua porta. Está falando de uma família bem estruturada. Bem estruturada. Pastor, e quem não pode ter filhos? Quem diz que não pode ter filhos? Se não pode ter no âmbito biológico, pode ter no âmbito adotivo ou pode ter no âmbito espiritual. Esses tempos atendi uma senhora, ela falou, pastor, eu nunca tive filhos. Eu falei assim, como não? Ela falou, não, porque nunca tive filhos, retirei o útero ainda muito nova. Aí eu falei assim, olha para a sua trajetória. Quantas pessoas hoje estão de pé em Cristo Jesus por sua causa? Você é uma mãe de multidões. Só que o texto não para por aí, ele vai para o 128, no próximo versículo. Ele diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos, feliz será e te irá muito bem. Então, o Salmo 127, Salmo 128 está falando de uma família estruturada, de filhos, de inimigos, ou seja, de oposições. Está falando de um homem que teme ao Senhor, de um homem que sabe para onde está indo, de um homem que tem flechas, um homem que é valente, um homem que vai saber o que fazer com essas flechas.
E agora no 128 também está falando de um homem que teme ao Senhor, ele é feliz, ele comerá do fruto das tuas mãos, do trabalho das tuas mãos, ou seja, ele não é preguiçoso, é um homem que sai para provisão. Nós vamos falar sobre isso. Versículo 3: a tua mulher será como videira frutífera ao redor da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eu acho lindo esse versículo, né? Porque a mulher que ela é comparada como, né, o fruto da vide, ou seja, né, na Bíblia o vinho ele tem o simbolismo de alegria. Então essa mulher é uma mulher alegre ao redor da tua casa, sabe, a mulher que enche a tua casa de alegria. Nós vamos falar isso nos papéis da mulher. Depois, os filhos são como ramos de oliveira, fruto da oliveira, né? O azeite na Bíblia ele tinha algumas funções, ele servia para iluminar, ele servia para ungir e servia para curar. Olha isso. Eu sei que talvez não vai dar tempo de você anotar tudo, mas quando fala que os filhos são como esse fruto da oliveira, eles são filhos curados, ungidos e iluminados. Olha que coisa linda. Mas tudo isso por causa de um homem que resolveu andar nos caminhos do Senhor, que resolveu temer ao Senhor. Versículo 4: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então esse homem que teme ao Senhor está falando que a bênção dele está dentro de casa. Dentro de casa. Gente, olha que coisa linda. A gente sabe que a salvação é individual, amém? Mas o plano da salvação que Deus instituiu, sendo individual, ele começa no âmbito coletivo, doméstico, de casa. Deus quer que você e toda a tua casa sirva ao Senhor. Deus quer que você e a tua família, a tua arca, a arca doméstica. Lembra a arca de Noé? A família não foi deixada para trás. A salvação, ela é individual, mas o âmbito de alcance dela precisa ser doméstico. Precisa. Por isso, se você ainda não está orando pela tua família, você não está orando pelo... pastor, mas eu não tenho filho, gente. Se você ainda não está orando pelos teus filhos, pelos teus netos, comece a orar agora, antes dos teus filhos nascerem. Eu e minha esposa, nós já oramos pelas nossas noras, pelos nossos netos. Nós estamos orando, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela nunca fica focada só no presente, precisa estar com os olhos fixos naquilo que Deus vai fazer, porque nós vivemos por fé, nós vivemos crendo que Deus vai alcançar toda a nossa descendência. O nosso Deus, gente, é um Deus geracional, amém? Tudo que Deus vai fazer em você vai além da tua própria vida. Eita, eu sei que talvez não vai dar tempo para você entender isso, mas tudo que Deus faz em você vai além da tua vida. Sabia que o projeto que Deus tem para você é além de 70, 80, 90 anos? Então, pastor, por que Deus coloca em mim um projeto que é além da minha vida? Porque Ele é um Deus geracional. Quando Ele se apresenta, por exemplo, para Moisés, Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele se apresenta como um Deus de gerações. Um Deus de gerações. Então, quando Deus for se apresentar aos teus filhos, aos teus netos, Deus vai se apresentar dizendo para os seus filhos e para os seus netos: eu sou o Deus do teu pai, o Deus do teu avô, a quem o teu pai, o teu avô serviu. As suas orações, mesmo que você não esteja nessa terra, elas continuarão diante de Deus. De Deus. Coisa linda. Esses dias eu conversando com um pastor, ele falando assim para mim: eu sei por que eu estou vivo. Minha avó morreu, meus pais morreram, mas Deus me preservou por causa dos joelhos dos meus ascendentes, dos meus avós e dos meus pais. Deus me preservou, o plano de Deus não falhou. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, ore pela tua família. Quem está entendendo diz amém. Amém? Então vamos lá. Deu para entender que Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de família, né? Quando você vai ver a genealogia no Novo Testamento, falando da genealogia de Cristo, você percebe que Deus preserva a linhagem das famílias.
Famílias, famílias fortes, vai tornar uma igreja forte. Igrejas fortes, vai tornar uma sociedade, uma cidade forte. Nós precisamos entender que tudo começa dentro de casa. Quer mudar o mundo? Mude primeiro a sua casa. A sua casa. É a sua família, começa dentro de casa. Vamos lá, pode pôr lá a foto. Vamos começar com os papéis. Me ajudem aí, gente. Quem que vai apanhar primeiro, os homens ou as mulheres? Os homens? Obrigado. Então, por livre e espontânea pressão, vamos começar com os papéis dos homens. Papéis dos homens. Amados, aquilo que eu vou apontar aqui para vocês, todos eles nós encontramos na palavra do Senhor, às vezes com uma outra nomenclatura, com alguma situação diferente, mas todos eles com a mesma essência, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelos homens. Homem, você que é homem, agora, presta atenção, né? Toma posse disso. Eu queria que você fizesse um raio-x, desses 5 papéis, tem muito mais, mas desses 5 que nós vamos citar aqui, qual é o papel que você ainda não está fazendo? Não adianta cutucar a esposa e falar assim, mas eu faço 3. Não adianta. Qual é o papel que você ainda não está fazendo? É igual as linguagens de amor. Vocês já ouviram aqui falar das 5 linguagens de amor? Já ouviu? Gente, eu olho para minha esposa, lá em casa é uma crise esse negócio das 5 linguagens de amor. Porque pensa no homem que fala a palavra de afirmação para ela. Sou eu. Pensa no homem que dá presente para ela. Sou eu. Pensa um homem que leva ela para ter tempo de qualidade. Sou eu. Pensa um homem que toca, abraça. Nós chegamos ali, o pastor foi lá no carro pegar nós no flagra. Estava lá, abraçadinho com ela. Toca. Sou eu. Mas tem uma linguagem de amor que eu não faço. E é exatamente a única linguagem que ela quer. Meu Deus do céu. Fala, Deus. Deus está falando aí, ó. Mas não é esse assunto que nós vamos tratar agora, gente. Pula. Pula. Vamos lá. Primeiro papel do homem, proteção. Diga comigo, proteção. Mulheres, também não cutuca agora. Deixa Deus falar com eles. Deixa que Deus pega ele agora. Proteção. Às vezes nós achamos assim, o homem, ele fala assim, não, mas eu protejo a minha casa. Eu sou o macho alfa lá em casa. Eu que domino o pedaço. E aí, para você saber se você realmente está protegendo a tua família, esse não é o critério. Você ser o fortão, o bonzão, que sai batendo as portas, falando mais grosso. Não, esse não é o padrão. Você quer ver uma coisa? Quem tem filhos, para você saber se você está gerando proteção na tua família, é simples. Quando você chega em casa, os seus filhos correm para te abraçar ou correm para debaixo da cama? Quando você chega em casa, a tua mulher, ela vai feliz da vida, te dar um abraço, um beijo, e ela vai contar as suas mazelas? Ou ela fica apavorada e insegura na hora que você chega? Ela fica insegura de falar as coisas para você? Quem está entendendo? Proteção não é somente proteção física. Esses dias um casal foi lá em casa, e a gente mora no 2º andar, aí os dois ficaram lá em casa um tempinho, daqui a pouco vai descer a escada. Aí a mulher pega a bolsa, pega a criança, pega não sei o que, pega o brinquedo da criança, e está descendo as escadas. E o bonitão descendo, sem nada. Aí eu fiquei bravo, falei, volta aqui. Dá uma olhada na tua mulher, moço. Olha aí, rapaz. Não, ela dá conta. Eu falei, rapaz, não é que ela dá conta, ela dá conta. Mulher é extraordinária. Mulher dá conta. Mas e o papel da proteção? Vai lá, moço. Essa mulher cai da escada, pega pelo menos a criança. Ou então pega as traias. É ou não é? Proteção. O camarada não percebe. Ele desprotege a mulher em todos os aspectos. Então, pensa comigo, proteção emocional, espiritual e física. A mulher quer ser protegida fisicamente? Sim, ela tem essa necessidade. Apesar que tem umas mulheres que lutam MMA aí, gente. A situação tá, né? Mas
Quando vai sair na rua, quando o marido ali segura, não, calma, amor, não atravessa a rua ainda não. Isso é um senso de proteção, tem que estar no homem. Mas o que a gente tem visto ultimamente? A mulher tentando proteger o marido. Certo dia eu falei para um casal da nossa igreja, eu falei assim para a mulher, falei assim, você está tentando fazer o papel de mãe dele. Ele não está casado com a mãe, ele está casado com você. Para de tentar proteger ele. Não, pastor, mas eu tenho que proteger para ele não ficar abalado. Ei, é o homem que tem esse senso de proteção. Quem está entendendo? Proteção. Né? Quando você vai para a Bíblia, Maria engravida do Espírito Santo. José podia ter enxotado fora, mas acolhe. E quando vem o perigo, Deus avisa o homem. Pega a mulher, pega a criança, parte para o Egito, que a situação vai ficar feia aqui. E José, com um senso de proteção, ele faz o que com a família? Ele vai guiando, direcionando. Eu ia falar para fazer essa pergunta agora, mas não faz agora, só anota para você fazer essa pergunta depois. Mas você, homem, pergunta para tua esposa, você se sente protegida comigo? As suas emoções estão protegidas? Ou quando você abre a boca, hein, homem? Na hora que você abre a boca, a sua mulher fica insegura, instável, ou ela se sente segura com aquilo que você fala? Esses dias, num aconselhamento de casal, eu fazia pergunta para o homem e a mulher respondia. Fazia pergunta para o homem e a mulher respondia. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ele não tem boca? Ele não pode responder? Não, pastor, sabe o que é? É que ele não sabe responder. Não sabe. Na hora que ele abre a boca, pastor, só sai besteira. Ou seja, quando esse homem abre a boca, a mulher se sente protegida emocionalmente ou desprotegida? Desprotegida. Ô bonitão, você precisa passar segurança para tua esposa na hora que você abre a boca. As suas palavras ou dão segurança para o coração dela, ou insegurança. Aí, quer ver qual que é a consequência da desproteção do homem? O homem chega no gabinete e fala, pastor, a minha mulher não concorda com nada que eu faço, com nada. Qualquer projeto que eu apresento para ela, ela não aceita, ela não quer, ela não vem comigo. Aí eu falo assim, pode ter certeza que ela não se sente protegida com as suas decisões, com as suas palavras e com as suas atitudes, com os seus comportamentos e por aí vai. Eu sempre dei muito passos de fé, desde quando nós casamos. No começo, a minha esposa é totalmente analítica. Pelo perfil dela, vocês vão perceber que ela é centrada. Ela só abre a boca quando ela tem certeza, mas quando ela abre a boca, eu abro os ouvidos e falo, fala, que eu te escuto. E aí, no começo do casamento, nós tivemos alguns impasses. Por quê? Eu não queria correr, eu queria voar. Eu sonhava, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e vai, não sei o quê. De repente, ela falava, não, peraí, como assim, não? E eu falava, vem comigo, só confia. E eu estava dando passos de fé gigantesco. Não dá nem tempo de citar aqui os exemplos, mas eram coisas muito grandes. No começo, ela ficou espantada, mas depois, ela percebeu que o que eu falava de projetos, dava certo. Passou uns 5 anos, 6 anos, ela falou assim, amor, eu não tenho tanta fé que nem você, mas se você está falando, eu acredito. O que aconteceu na mente dela? Cada palavra que eu lançava, ela começou a se sentir segura. Isso aconteceu no começo do casamento? Não, depois de muito provar que dava certo. Mas por quê? Tudo que eu falava, eu tinha que também cumprir. Prometeu? Cumpra. Agora, quando o marido promete algo para a esposa e não faz, ela se sente insegura. Quando o pai promete algo para o filho e não cumpre, ele se sente inseguro. Por isso que tem um monte de crianças totalmente frágeis. Tem muito adulto que cresceu totalmente fragilizado nas suas emoções, porque teve uma infância
Um pai que prometia e não cumpria. Gente, lá em casa, se prometeu qualquer coisa, tem que cumprir. Desde presente, palavra, tudo. E lá em casa nós criamos uma lei, baixamos um decreto do Medos Persas, que lá era mais ou menos assim. Se eu falava pro meu filho, filho, ó, para com isso. Aí ele continuava, para com isso. Aí, desde pequenininho a gente ensinou, a gente falou assim, ó, a gente vai contar até 3. 1, e eles continuavam. 2, continuavam. Na terceira, só fazia assim, ó, 3. Pensa nos meninos que aprendeu a contar cedo, gente, cedo. Aí eu ia para a Bíblia, sentava com ele, filho, olha o que está escrito aqui na Bíblia, filho. Não apartai a vara da correção do menino, para ele ser sábio. Aí eu falava, filho, você quer ser sábio? Queremos, papai. Então o papai vai ter que te ajudar a ser sábio. E aí a gente contava, 1, 2. Na terceira os meninos paravam o que estivesse fazendo, corria lá. Oi, papai, pois não? Falou, meu filho, que bom que você parou. Aí um dia eu estava pregando na igreja, e aí eu vi o Guilherme lá fora correndo, e eu pregando. Daqui a pouco ele passou pela porta, aí ele viu o que eu tinha visto, aí ele voltou um pouquinho e ele olhou. Na hora que ele olhou, eu só fiz assim, ó, e continuei pregando. E ele fez um escarcéu lá fora, como se já tivesse apanhado. Aí as professoras foram lá, o que foi? Que foi? Meu pai vai me pegar. Aí acabou o culto, ele veio, rodeou, papai eu te amo, papai você é lindo, papai você é maravilhoso, e eu quieto. Aí no meio do caminho para casa, papai você é tão fantástico, papai, meu Deus, não sei o que e tal, e eu quieto. Chegou em casa, falei, filho, vamos conversar. Ele, papai, eu falei, o papai não prometeu? Papai cumpre. Quem está entendendo diz amém. Até o ato de cumprir, isso é proteção. Proteção. Como é que você está nesse papel da proteção, hein, homem? Você está protegendo a tua família? Por exemplo, você quer ver uma coisa? O homem que permite os filhos assistirem qualquer coisa dentro de casa, ele está desprotegendo. Mas eu amo tanto meus filhos, deixa eles assistirem o que eles quiserem, deixa eles fazerem o que ele quiser. Isso é uma desproteção. Marido que vê a mulher com o cartão de crédito espada. Eu já falei o que é o cartão de crédito espada, não já? Você lembra disso ou não? Não? Quando a mulher pega o cartão de crédito, acha que é uma espada e sai nas lojas. Aí o marido vê a mulher guerreando o cartão de crédito. E o marido não fala nada. Ele está protegendo ou desprotegendo ela? Ele está sustentando um vício da compulsão. A mulher, no culto que eu estou vendo, a mulher, ela está numa carência, num vazio, e o marido simplesmente não está fazendo nada. Proteger a mulher é também dizer para ela, minha filha, tem um vazio aí dentro, gritando, e você está querendo descontar no cartão de crédito. Não faça isso. Quem está entendendo isso? O marido também, quando ele protege a mulher de não comer tanto doce. Mas deixa eu comer. Eu quero descontar na comida as minhas raivas. Aí o marido fala o seguinte, não, pode ir, meu amorzinho. Você quer mais um pote de açaí? Aí coloca na frente dela assim. Isso é desproteção, porque ele supre uma carência momentânea nela, mas causa um prejuízo eterno na vida dela. Amém? Vamos para o segundo papel do homem, provisão. Esse papel de provisão aqui é fantástico, porque no Salmo 128 que nós lemos, a Bíblia diz que esse homem comerá do fruto do trabalho das tuas mãos. Hoje, já nós não temos mais esse cenário, mas nos primórdios, como funcionava? O homem acordava cedo, pegava
seu arco e flecha, pegava a sua lança, colocava a sua tanguinha e ia para onde? Ia para a caça. Ia para a caça. E a mulher cuidava da prole. A mulher varria a oca, varria, o seu quintal. A mulher era territorial, aquele espaço era dela. Até hoje ainda é assim. Quando você coloca nora e sogra morando no mesmo quintal, dá um problema. Não dá? Então, porque a mulher era territorial. E aí o homem ele ia para a caça. Por quê? Olha o instinto masculino, a explosão de vida de um homem era o instinto da provisão. Ele ia para a caça, ele só voltava para casa na hora que ele tinha achado a caça, voltava feliz da vida, realizado, com aquela caça, aquele animal no pescoço ali, e ele tirava, colocava na mesa e falava assim: tá aí, mulher, faz um rango para nós. E aquilo ali era a satisfação do homem. Por quê? Ele estava cumprindo um papel. É lógico que depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí um movimento feminista, as mulheres se levantaram do mercado de trabalho, hoje estão dando um show nos homens. Só que aí vocês vão perceber depois, na hora que nós formos falar dos papéis da mulher, o que isso está causando dentro das famílias. E aí essa mulher agora vai para o mercado de trabalho. A mulher também traz a provisão para dentro de casa, sim ou não? Traz. E você quer ver se a mulher ganhar mais do que o marido? Quem fica todo inseguro é o homem. E se essa mulher não tiver sabedoria, ela mata a liderança desse homem. Ela acaba com a liderança desse homem. Aqui não acontece isso, mas lá em Cianorte, nós temos umas 3 irmãs solteiras. E aí as 3 irmãs, ela: pastor, eu quero casar. E eu falo para elas: minhas filhas, desse jeito que vocês estão, vocês vão casar nunca. Mas por quê, pastor? Eu falei: sabe por quê? Vocês são empoderadas, vocês ganham muito bem, vocês são resolvidas, vocês sustentam a casa de vocês, vocês moram sozinhas, vocês têm tudo. Qual é o homem que vai querer chegar perto de vocês? Ainda mais com a sociedade com os homens que já não são mais masculinizados, perderam a explosão de vida, a não ser que vocês pegar para criar. Pastor, mas eu quero casar. Eu falei: mas vocês são... Porque a mulher, quando ela fica muito tempo independente, ela se torna casca grossa. Se torna, ela perde até a feminilidade dela. Não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que é uma defesa para essa mulher enfrentar o mercado de trabalho. Porque lá na empresa, ela precisa ser ponta de lança, ela precisa ser rígida. Só que quando chega dentro de casa, o homem vê alguém mais forte intelectualmente, emocionalmente e até fisicamente mais forte do que ele, esse homem faz o quê? Fugas, porque ele não dá conta. Não dá conta. Quem está entendendo isso? Então o papel do homem é provisão. Eu lembro que quando eu e minha esposa nós fomos casar, eu estava desempregado. Eu saí de Maringá, fui para Cianorte, então passei 3 meses desempregado até me localizar no mercado de trabalho. E ela foi muito ousada de casar comigo, desempregado. Mas aí eu falava para ela: hoje você está pagando as contas, mas daqui uns dias você vai pagar as contas se você quiser. Porque eu tenho o senso de que se eu estou casando contigo, eu tenho que sustentar a casa. Quem está entendendo isso? Ainda bem que ela acreditou. Amor. Então, tem momentos que o homem ele perde o papel da provisão. E aí joga nas costas da mulher. Eu e minha esposa, nós já fomos em alguns lugares do Brasil, que cidades inteiras, as mulheres têm a mesma fala. As mulheres falam assim: pastor, não importa de sustentar ele, o importante é que ele fique em casa. Nós já fomos em lugar do Brasil assim, gente, aqui no Brasil. Eu falei assim: mas ele está saindo com um monte de mulher. Não tem problema, pastor, não toca nesse assunto. Pelo menos eu posso sair na cidade e falar que eu tenho um marido. Eu falei: mas ele não trabalha, ele está saindo com um monte de mulherada e ele não está nem aí com os filhos. Não, pastor, deixa do jeito que está. Olha a deturpação, olha o fardo que essa mulher está levando nas costas. Quem está entendendo isso? Agora, para os varões aí, eu sei que agora eu peguei pesado. Mas mesmo que talvez você esteja desempregado, por exemplo. Tem alguém aqui: estou desempregado.
Mas olha para essa mulher e fala assim, ó, estar desempregado é momentâneo, mas o senso da provisão está aqui dentro. Quem está entendendo isso? O homem ele tem que sair da passividade, porque na sociedade moderna que nós vivemos, o homem está passivo. Muito excesso de mãe, pouca decisão. Excesso de mãe, pouca decisão. Pastor, como assim? Gente, tudo é... Vou tentar acelerar aqui com vocês. Nós estávamos num casamento esses dias, e aí, no casamento que eu estava celebrando, aí tinha um casal de noivos, com o casamento já marcado. Aí o noivo e a noiva chegam assim, pastor, então, pastor, nós estamos pensando em adiar o nosso casamento mais uma vez. Mais uma vez. Nós estamos pensando em adiar o nosso casamento mais para daqui 1 ano, 2 anos. Aí eu olhei para ele e ele todo ali delicadinho. Eu falei assim, sabe o que está acontecendo com você? Excesso de mãe. Cadê teu pai? Ih, meu pai está lá na banda voou. Eu falei, excesso de mãe? Mãe é que projeta o filho para dentro de casa. Mãe é que faz o filho introspectar, faz ele refletir. Pai projeta o filho para fora de casa. Pai faz o filho conquistar lá fora. Mãe faz o filho conquistar dentro. Pai faz o filho ver o futuro. Mãe faz o filho ver o passado e o presente. Olha a importância do equilíbrio. É importante ter os dois. Mas quando não tem a figura do pai, o que acontece com esse filho? Muita superproteção. Excesso de mãe. Aí eu falei para ele, para esse noivo, eu falei assim, está na hora de cortar o cordão umbilical.